mais pessoas recebem auxílio do que carteiras assinadas. Trava o nosso Brasil, a gente penaliza quem realmente produz. E você vai nos restaurantes, robô, às vezes servindo, robô recolhendo os pratos, resto de comida. Aí você fala, rapaz do céu, esse não vai bater não vai levar no lugar certo, entendeu? Como é que a moto faz? Andando, né? Ah, entendi. Tem gente que olha pra política e só enxerga confusão, promessa e interesse. Mas por trás de um mandato, existe um menino que já foi servente de pedreiro, empreendedor e servidor público, que hoje carrega o peso de representar uma cidade inteira. O Em Construção não vai falar de cargo. Hoje nós vamos falar de história, de cicatriz e de chamado. Ele é vereador reeleito em Jataí, presidente da Câmara Municipal na cidade e pré-candidato a deputado estadual. Ele é um homem que equilibra família, trabalho e o barulho de uma vida pública. Hoje nós vamos entender o que acontece na vida desse homem quando as luzes apagam e os bastidores vêm à tona. Porque no fim das contas não é sobre microfone, palanque ou discurso bonito. É o que sobra quando a sessão acaba, o telefone não para e o coração ainda precisa dar conta do luto, da pressão e da esperança de ter um povo inteiro. Hoje, no Em Construção, a gente vai conhecer o homem que existe por trás do vereador-presidente da Câmara, Marcos Patrick. Sem armadura, sem roteiro pronto, somente a verdade. Seja bem-vindo, meu amigo. So I remember when you were driving in your car. Speed so fast I felt like I was drunk. Lady out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. I got a feeling that I belong. And I feel it now. I can be someone. E aí, meu amigo, Marcos Patrick? Como é que você tá, Carlos? Um prazer estar junto com você aqui em Construção. Bem, tô estralando. Se melhorar, vira Moço, festa. nós faz pagode aí, nós dança. Não, e depois de amanhã é meu aniversário, viu, gente? Ó, pode mandar presente lá na Marquió, lá, em qualquer lugar lá, eu tô recebendo. 12 de janeiro. Então, 12 de janeiro, meu já é dia 18, já fica pertinho, já une e faz uma coisa só. Vamos fazer um arrasta-pé. Você vai Fazendo lá, o quê? 20 anos? Não, 27. 27. Estamos esperando o convite aqui, viu? Com certeza. Ainda mais que ele gosta de uma moda de viola, né? Que bom brasileiro que não gosta de uma moda de viola, uma bebida boa, não tem nada melhor, não é? Eu gosto daquela cor de boi, rapaz. Você lembra dela? Rapaz, aquela de madrugada, o cara tiver tomado umas 4, Mas que lá pra eu mim acho que ele fica triste, ele Você chora. diz tudo? Ele Você chora. conhece? Rapaz, aquela lá pra mim é uma lição de vida. Lição de vida. Sim. Nós tá precisando aqui no Brasil nesses tempos, né? E muito, Ô, infelizmente. tia, mas meu aniversário vai ser só pros amigos mais íntimos, sabe? Uai, Bate aí, Éder, faz... Fica tranquilo, eu sei que no coração, lá no fundinho, tem um lugarzinho pra mim, tá tudo certo. Não, tem, o Eu coração acho que ele tá é grande. lembrando do seu casamento, que ele não foi convidado. Foi. E guardou mágoa, né? Guarda. Ficou só uma manchinha preta lá, assim, mas... Você já tá convidado pros votos de... Como é que é quando faz 10 anos? Quando eu renovar os votos, o senhor tá lá. É boda de estará. alguma coisa. Estará lá convidado. Meu amigo Marcos Patrick, obrigado mais uma vez aí pela presença. 2026, ano eleitoral. O que a gente vai esperar aí dessa política brasileira? Olha, primeiro agradecer você, né, todo o programa, todos os integrantes maravilhosos aqui. O Messias, manda um abraço especial pro Messias, Messias. abraço ó. Messias. Messias é o cara, né? Messias é internacional, esse O rapaz. Messias, ele não foi pra China com você, não? Não foi, rapaz. Mas eu acho que era bom ir lá pra ele perder uns quilinhos, né? Que ele tá com uma barriguinha já meio avantajada, tá criando histórias. Agora, Você depois é do barrigão final sem do ano. história, né? É história, é. Ali tem muitas histórias. Ali tem muitas histórias pra contar, mas se ele fosse pra lá, com certeza ele ia perder um pouco Você dessa comeu, história. só já mudando de assunto aqui, você comeu lá uns trenzinhos diferentes, lá o escorpião, Graças barata. a Deus não tive esse prazer, esse privilégio de comer, mas se Não. tivesse eu não comia não. Eu falo assim, o chinês tem uma tradição um pouco diferente da gente, eles não usam óleo, não usam sal, praticamente quase nada é frito. Então, se a gente mostrar os frangos que a gente comia lá, você fala, Jesus amado. Não é por vontade própria não, mas a gente sentado do lado deles, eles achavam que a gente gostava, né? E colocava no nosso prato. E tem que fingir, Come mais um né? pouquinho. Tem que fingir um pouquinho. Come mais um pouquinho. Mas tem umas A feiras... comida foi um desafio, então? Não, comida foi um desafio. Se nós não tivéssemos ficado em um hotel oriental que tivesse de manhã o nosso famoso ovo frito, um macarrão, um bacon, o trem tinha ficado feio. Mais 3 quilos foi embora dentro de 11 dias ali. Alguns perderam 4, outros perderam 5. É desafiador. Ô, meu amigo, mas vamos mudar o rumo da conversa aqui. Então, vamos falar primeiro dessa viagem aí, que já tem alguns dias, mas conta aí pra gente o que você viu lá de interessante, como que foi essa comitiva aí, quem que tava lá, o que a gente pode esperar aí, que dá pra
Eu vi até, acho que um vídeo de vocês, acho que do nosso secretário de obras, o Cantimiro, porque assim, a coisa lá é tão fora da curva que é até difícil implantar aqui, principalmente na nossa região, aqui, cidades menores, né? Ah, com certeza. Eu tenho um amigo ele tem outro amigo que tem uma ligação com vários países internacionais e acaba que algumas empresas que desenvolvem tecnologias naquelas regiões querem implementar em outros países. E nós temos um desafio ambiental muito grande pelo mundo, né, afora que seja. E o nosso verde cada vez mais está acabando, nós precisamos preservar nossas águas, nosso meio ambiente de uma maneira geral. E hoje é uma tecnologia muito inovadora que tem na China, na Índia, nos países da Europa, transformar a biomassa em energia. Então é algo muito importante isso. Mas assim, muitas pessoas vendem essa ideia, mas não mostram na prática como funcionava. E alguns também, os indianos, eles querem muito vender a tecnologia. Mas tem casos não, que os empresários mesmo querem montar a empresa na cidade, então se torna um pouco mais vantajoso. E acabou que nós tivemos uma comitiva de várias pessoas do Brasil, o total foi 16 que foram, do estado de Goiás da cidade, só foi a gente aqui mesmo. Foi pessoas de Minas Gerais, pessoas do Pará, mas a viagem um pouco extensa, 44 horas contando com as conexões, dentro do avião praticamente 26 horas, é um pouco desafiador, não tem um que não enche o pé, então fica o famoso pé inchado, pode usar aquele ditado mesmo, mas aí começam os desafios da comida que não é fácil, mas você pergunta a várias pessoas que direto vão na China e nos Estados Unidos, e eles falam que a questão da tecnologia, a China já passou, realmente a maioria dos prédios lá tem hologramas à noite, é uma cidade totalmente do LED, a maior feira de tecnologia do mundo é feito lá, que é a Canton Fair. Então, realmente é algo muito desafiador. Realmente são um país muito fechado, mas a tecnologia deles está muito avançada. Mais de 90% dos carros são elétricos. Lá tem a diferenciação, placa verde, elétrico. Placa azul, são carros híbridos. Então, é fácil você identificar. Que interessante isso. Então, assim, claro, tem um regime político deles, que a gente não concorda com o regime, mas, porém, os chineses são pessoas muito educadas, muito profissional, lá eles trabalham de domingo a domingo, então lá as coisas funcionam. Mas, realmente, eu vi coisas que, se às vezes as pessoas me contassem, às vezes eu poderia até duvidar, mas você só acredita vendo o que te chamou ali na mais prática. a atenção lá? Um exemplo, essa empresa de biomassa que transforma energia. Você conta as pessoas, fala, né, você não vira, é um trem bagunçado. Mas do lixo, não? Hã? Do lixo, biomassa? Também, isso, também. Mas quando você mostra as filmagens que a gente fez, o cara fala, isso aqui é um salão de festa. Realmente, então, é algo assim muito inovador, um negócio bem tecnológico. E você vai nos restaurantes, robô, às vezes, servindo, robô recolhendo os pratos, os restos de comida, táxi sem motorista. Já né? tem? Já tem. Você fala, rapaz do céu, esse trem não vai bater, não vai levar no lugar certo. Entendeu? Algo muito interessante. E é algo assim que a gente não vê aqui. Mas e dentro do que você viu lá e que você acha assim, que seria possível implantar aqui na nossa cidade a um curto prazo, existe alguma coisa assim? Ou... Não existe. Nós estamos avançando muito nessa questão da biomassa, né, praticamente quase sacramentado, mas depende muito de algumas liberações ambientais ainda. E os chineses não é igual a gente brasileiro, que a gente gosta de falar, de expressar, de gerar aquela expectativa. Então, exemplo, a gente gravou vários vídeos que a gente gostaria de divulgar, soltar, mas eles falam, enquanto não der certo, a gente não começar a levantar os tijolos, não pode falar, eles são dessa forma. Então, eles têm essa cultura e realmente não está errado. Né, que o brasileiro tem, principalmente vários segmentos, tem gerar expectativa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Então, eles têm essa prática. Eu estou começando a fazer alguns estudos para trabalhar com importação também. E lá é assim, você paga 50% na entrada, na hora que você fecha o pedido, aí eles vão produzir. E antes de sair lá, você paga os outros 50%. Exatamente. Para não ter perigo de... Não tem conversa, não. Teve uma empresa brasileira que comprou uma tecnologia dos chineses, foi 5 milhões de reais, foi dessa forma que mesmo que o Carlos falou. Deu a metade na contratação e antes de entregar os outros 50%. Não tem esse negócio igual aqui, às vezes você entrega uma coisa para depois receber do Carlos. Lá não é igual na Marcão, não, Marcão? Lá não é lá. O cara entrega 2 vezes no boleto. Aí, viu? Nós estamos mais avançados que na China. Está mais avançado, dá mais chance e oportunidades.
Perde uma oportunidade esse meu Não, companheiro. tem que fazer o merchan. Meu amigo, deixa eu te perguntar, você falou sobre, lá tem muitos robôs, né, trabalhando no dia a dia. E a gente sabe que a população lá é muito, você também disse que ela é muito trabalhadeira e tudo mais. Me explica aí, como é que funciona esse negócio? A gente tem um desafio aqui no nosso país, que é a mão de obra, e eles lá tendo esse concorrente, né, na mão de obra, cai a qualidade, faz com que eles se esforcem mais? O que você viu? Não, realmente lá é o seguinte, devido o comércio da China ser muito forte, vários países importando de lá, então a mão de obra lá são intensa. Só que mesmo assim, um exemplo, nós estávamos em contato lá com um engenheiro que fez o projeto de Jataí, o cara tem 24 anos, a gente estava com 2 engenheiros aqui da prefeitura, a gente conversando, comunicando, e falou, será que deve ser engenheiro de quê? Né? Aí nós conversamos com ele, você é engenheiro de qual área que você é e tudo, e faculdade que você fez, como é que é? Ele falou, 24 anos, hein? Eu sou professor de engenharia mecatrônica. Ele falou, cara, o cara é 24 anos. A China forma por ano 700 mil engenheiros. Dentro desses 700 mil, 10% são nerds, são cara fora da casinha. Entendeu? Imagina como é que o país desse não vai para frente. Só na área, por exemplo, da engenharia. Então, como a mão de obra, a matéria-prima dos chineses que eles fabricam, os outros países compram, então tem serviço lá para todo mundo, mesmo acoplando juntamente com os robôs para ajudar na tecnologia. E é algo extremamente normal para eles, mas a gente que estava lá, a gente pegava o celular e ficava filmando, né, olhando aquilo, como é que seria, como é que funcionaria. Para eles é normal, tranquilo, não tá nem com nada. O robô vem numa mão de obra menos qualificada, em serviços mais comuns. E a mão de obra da China mesmo fica nessa parte mais qualificada. Exatamente. Entendi. Exatamente. Sensacional. Marcos, pegando a linha de raciocínio aqui do Tchê, essa mão de obra disponível, pelo comportamento das pessoas que você presenciou ali, você acha que isso começa na base familiar, essa cultura de disciplina, de regras, da criança já crescer sabendo que ela tem que ocupar um lugar no mercado de trabalho? O que você percebeu no comportamento dos chineses? Olha, os chineses são da seguinte maneira, no início, quando ele entra na escola, os primeiros contatos que ele tem, a escola, já o governo, identifica o que aquela criança tem de melhor. Se você for bom numa luta, ele já começa a explorar 70% do seu tempo na escola numa luta e o restante do tempo algumas coisinhas básicas para você viver durante o dia. Então é assim que eles fazem, em todos os segmentos. Uma criança é muito boa em matemática, pode ser um engenheiro. Então vamos explorar a maioria do tempo dele somente focando, explorando aquilo que ele tem de melhor. Então começa realmente na infância da criança Começa já a desenvolver o que ela tem de habilidade. Exatamente. Não é igual aqui que a gente estuda todas as matérias, a base, tudo. Quando chega na faculdade, a gente tentar falar, o que eu vou explorar? Não, lá eles começam a explorar o que a criança quer desde o início. E é muito interessante que às vezes é algo estranho para a gente ocidental, mas essa disciplina, esse rigor, assim, não dá para questionar os resultados que a China está tendo. O método, às vezes, pode ser um pouco não tão ortodoxo para a gente, mas funciona. Então, isso que você falou, se precisar de mais engenheiro, eles vão direcionar para engenheiro. Aqui, às vezes, falta médico, não tem algo assim tão institucionalizado para fazer isso acontecer. Vai mais o mercado se ajustando, as pessoas fazendo essa procura, e acaba que às vezes a gente pode perder ali grandes expoentes, que seja do esporte, o que a China fez aí nos últimos anos, né, que alavancou do nada para ser das maiores ganhadoras de medalhas olímpicas e tudo mais. É muito interessante se ver e a gente vê que está fazendo alguma coisa errada aqui no nosso país, né, meu amigo? E aí a gente já voltando para o nosso assunto de política, que não tem como fugir dele, com o nosso presidente da Câmara aqui, 2026, ano político, o que a gente pode esperar aí? Olha, eu falo que a nossa vida passa tão depressa, né? Parece que 2025 voou, a gente já está no ano de 2026, é ano de eleições nacionais, é ano da sociedade refletir. Infelizmente, hoje, durante o nosso dia a dia, nós esquecemos de, às vezes, de passar a saber do dia a dia do político, o que ele realmente está fazendo, o que ele não está fazendo. As pessoas são revoltadas com política e com razão, sim, os políticos brasileiros fazem a sociedade mesmo desanimar. Mas a melhor forma de ajudar as pessoas é através da política ainda, não adianta. Né? O nosso sistema rege e precisa disso. E às vezes as pessoas são enganadas pelos políticos durante as eleições, né? Acreditando em queijo na lua. Então não é bem dessa forma. Então é ano da sociedade
eleger os deputados estaduais até o presidente da República. Eu acho que é um ano muito desafiador, porque se você analisar esses últimos 4 anos que antecedeu a essa presidência que está lá no governo federal, realmente nós não aguentamos economicamente mais 4 anos deles. Vão tentar enganar a sociedade, dando presentinho, dando um milho ali na boca para tentar enganar, mas é muito bom a sociedade, às vezes, não focar somente em redes sociais, mas tirar um tempinho para acompanhar. E é simples fazer matemática. Se eu ganho R$1.000 lá em casa, eu estou gastando R$2.000, uma hora vai entrar em colapso. Isso é fácil, é nítido. A conta não fecha. A conta não fecha, entendeu? Você pode enganar por poucos meses ali, né? Você driblar deixar de pagar um aqui, outro mês você deixar de pagar um outro credor, mas vai chegar um certo momento que isso vai trancar. E o governo federal é da mesma forma. Da forma que a gente está caminhando, vai entrar em colapso. E quem paga a conta? Sempre é nós brasileiros, de uma maneira geral. Os réis mortais. Não, simples matemática, as pessoas não percebem. O governo federal anunciou que vai distribuir gás para as pessoas carentes. Só que, em contrapartida, aumentaram 20% na fatura de energia. Né? Vários não perceberam, vários estão preocupados só em rede social, o que tal famoso está fazendo, porque uma famosa está namorando um jogador que está na Espanha e tal, a preocupação do brasileiro está sendo essa. Mas aí as pessoas pensam, não, está me dando gás, nosso governo está me ajudando. Gente, você vai em outros países, isso é uma coisa simples. Um exemplo, igual nós comentamos sobre os chineses e várias empresas do mundo, eles têm medo de investir no Brasil por causa das leis trabalhistas do nosso país. Infelizmente, é dessa forma. Então, por isso que eles gostam de fazer parcerias. Mas você pergunta todo brasileiro, se você tiver a oportunidade de sair do Brasil para ir para outro país, a maioria fala Estados Unidos, fala Inglaterra, por quê? Lá ganha dinheiro sim, mas não tem leis trabalhistas, mas as pessoas lá realmente trabalham. Na China, o pessoal trabalha domingo a domingo, é uma opção de cada um, pode escolher. Né? Se ele não quiser trabalhar domingo, quiser trabalhar sábado, lá as pessoas ganham por hora. Então, é na onde que o dinheiro volta mais para você. Se nós não tivermos as cargas tributárias que nós temos no nosso Brasil, com certeza você que está nos acompanhando aí, sobraria mais dinheiro mensalmente para você investir na sua casa, na sua família, no seu bem-estar. E agora, chegando perto das eleições, o governo fez uma outra manobra também. Né? Vai deduzir mais o imposto de renda para o salário do servidor. O governo federal falou, para você comprar televisão, para você ver uma Copa, alguma coisa. Então, vamos ficar bem atentos com isso aí. Olha só, pessoal, aqui a gente não está para dar lição de moral em ninguém, a gente está aqui para trazer consciência. Então, ano de eleição é ano de você repensar as suas crenças, avaliar aonde você quer chegar e o que você quer construir. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte, que país rico não é onde todos andam de carro, mas sim aonde o transporte público vai funcionar, aonde você vai ter uma saúde de qualidade. A gente não precisa pagar só mais impostos, a gente precisa ter o retorno nos nossos serviços. Enquanto a gente vai para o intervalo, pense nisso aí. Vai lá, Enzo. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators, got to move these color TVs. Marquió e Jataí tem tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió.
Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Ah, quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente inspiradora. Foto de revista. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. Marcos Patrick, nosso propósito aqui no Em Construção é inspirar as pessoas, é gerar transformação, trazer consciência. E Em Construção está ligada aí à vida do seu pai, o Ivo, ao seu início no trabalho. Conta pra gente como que foi o seu início, a sua trajetória, até você chegar aqui como vereador e hoje presidente da Câmara Municipal de Jataí. Começa tudo pelo meu pai, né? Meu pai oriundo, nascido na Bahia, né? O nosso Brasil começou na Bahia. E ele veio para cá na década de 80, passou muita dificuldade, passou muita fome, já ficou 5 dias sem comer, mas meu tio e tudo. Mas com a intenção sempre de trabalhar e crescer na vida. Então, meu pai trabalhou em várias empresas na cidade de Jataí, teve mercearia, mas aí um dia ele falou, vou fazer uma casa, né, para mim morar. E fez essa casa para morar, e no primeiro dia que nós estávamos lá, eu era bem pequeno, né, praticamente não lembro disso, mas eles contam que foi um amigo dele visitar. Né? Então, aquele primeiro dia que todo mundo que mudou sabe como é que é, encaixotada, aí você tem que saber onde estão as coisas para tirar, até arrumar demora dias, né? Aí, a esposa desse produtor rural aqui da cidade de Jataí gostou muito da casa, falou, mas você não vende a casa, não? Ela falou, não vendo, não. Então tá. Aí foi no meu pai estava com a esposa dela conversando na sala, falou, você vende a casa? Eu vendo, aí. Minha mãe jogou coisa desse tamanho, falou, não pode vender, né? Casa do meu sonho, feito do meu jeito e tudo. Meu pai falou um preço e aquele preço eles aceitaram, compraram a casa e minha mãe ficou chateada e no segundo dia já embalou para trás, no terceiro dia nós mudou. Então, eu não desconheço alguém até hoje contando essa história que já morou 3 dias só numa casa. Olha só. O primeiro dia desencaixota, o segundo guardou para trás e o terceiro muda. Então, a partir disso, tomou gosto pela construção civil e foi cada vez mais construindo aqui na cidade de Jataí. Foi bem aquela época onde os produtores rurais começaram a migrar do sul para cá, para essa região nossa, começaram a plantar e automaticamente a trazer as famílias, ou alguns até casar com pessoas aqui da cidade mesmo, e aí isso precisar de casa. E essa época, mais ou menos no meado dos anos ali, 95 aos anos 2000, existia muita questão do mestre de obra. Mas a pessoa fazer a casa, falou, eu vou fazer um projeto que eu escolhi para me vender, não tinha muito essa prática aqui na cidade de Jataí. Então, meu pai foi um dos 3 primeiros a fazer isso aqui na cidade de Jataí. Foi na onde que eu sempre gostei de estar no meio de pessoas mais velhas, conversar com todos, né, entender todos os assuntos, eu sempre gostei dessa maneira. E sempre acompanhava ele nas obras, começava a tomar gosto, e é muito gratificante você pegar um terreno limpo, do nada começar já a subir tijolos, respaldar aquela casa, e depois ela ficar pronta e falar, rapaz, aqui ontem era uma terra que hoje já tem pessoas morando, né? Então, uma família morando. Então, isso é muito gratificante. E aí teve um certo momento da minha vida que nós começamos a ter que focar um pouco nas escolas. Aí meu irmão é 5 anos mais velho do que eu, às vezes eu acompanhava meu pai nas obras também. Chegou um dia lá que eu não conseguiu mais acompanhar ele. Eu falei, não pai, eu vou com o senhor, pode deixar. E comecei a ir. Foi numa época, naquele momento, meu pai estava em média umas 15 casas em construção na cidade de Jataí, em média 200 metros quadrados cada uma delas. Então ele estava bem com a cabeça a mil, você entendeu? Então chega um certo momento que às vezes você não aguenta nem ouvir o telefone tocar. E o que eu fazia? Às vezes os pedreiros ligavam para ele, eu atendia o telefone, e falava, o que você precisa? Não, fala com seu pai, não, ele está ocupado, o que é o problema? Não, eu quero 5 sacos de cimento. Eu anotava 5 sacos de cimento, qual obra, tudo, né? E às vezes chegava numa loja, que seja qualquer, para comprar um material, e ele já ia tomar um café, eu tomar uma água no banheiro, já ia no vendedor, já organizava, já deixava o cimento no carro. Aí falava, vamos lá no vendedor? Eu falei, o quê? Vai pegar o cimento, não, já está no carro. Então eu tinha essa prática. Rapaz, aí sim. Aí chegou um certo momento que eu falei assim, mas eu quero aprender da construção civil em si.
foi na onde que, às vezes, precisava fazer uma massa, eu falei, peraí, como é que vai essa massa? Né, vamos aprender aqui. Então, passava receita, a gente fazia, naquela época não tinha bitoneira, né? Era na mão, na enxada mesmo. Fundir laje era no balde, a carretina mesmo, no balde mesmo, entendeu? Era gente vai para fundir uma laje, meu Deus do céu. Por isso tinha que fazer o churrasco depois. Por isso tinha que fazer o churrasco depois. Haja braço e marmita para o pessoal comer. Então, fui aprendendo a trabalhar de servente, tendo noções também de pedreiro, e por aí foi seguindo a nossa vida na construção civil. E aí, como que chegou até entrar para a política? Olha, eu trabalhei para várias empresas aqui na cidade de Jataí, em vários sentidos de ramos, que seja, de alimentação, a matéria de construção. Porém, no ano de 2014, como eu era muito comunicativo, uma pessoa falou assim, Patrick, tem as eleições nacionais, vamos ajudar aí uns candidatos e tal. Eu falei, vamos, beleza, vamos embora. E fui nos amigos, pedi voto, o cara já era deputado federal, estava vindo a reeleição e tudo. E assim, naquele momento, período eleitoral, tudo que eu precisava dele era na hora, resolvia, atendia, tranquilo, beleza. Aí passou as eleições, né, ele tinha ficado primeiro suplente, não ganhou, mas pouco tempo depois ele assumiu. E ele falou assim, tudo que você precisar, você conta comigo, você foi meu parceiro, porque até então, na última eleição de 2010, 2014, ele picou a votação dele. Então ele foi muito grato, eu e outra pessoa que você vê à frente dessa campanha dele. E aconteceu que um dia, meu avô, pai do meu pai, ele teve uma questão de saúde muito grave lá em Goiânia. Deram uma medicação errada para ele, eu precisei dele. Liguei, foi até salvo me engano, acho que uma quinta ou uma sexta-feira, mais ou menos. Liguei e não atendeu. Ninguém é obrigado a atender telefone. Né? Às vezes a pessoa está ocupada e tudo, isso faz parte de um processo. Mas consegui falar com a assessoria dele. A assessoria falou, vou passar para o deputado aqui e ver o que consegue fazer. Eles me retornaram e falaram, consegui falar com o deputado e tal, dá até amanhã. Seria no sábado. Beleza. Aí, quando foi no sábado, tentava falar com ele, sentava e não conseguia. Aí depois retornou, não, estamos vendo para você aqui. Então ficou naquela enrolação, aquela relação. Aí meu avô veio a piorar a questão de saúde, mas a família uniu, todo mundo ajudou um pouco, levou para uma clínica particular. E meu pai falou uma frase, falou, tá vendo? Você ajuda as pessoas, quando você precisa das pessoas, elas viram as costas. E como eu falei, naquele momento não consegui falar com aquele deputado, não é culpa dele, que não ter atendido o telefone, né, faz parte, é normal, mas a partir do momento que uma assessoria já toma conta de uma situação e começa a ficar de dar um retorno e fica sempre atendendo, fala que está resolvendo, e do nada some, deixa a situação para lá, isso é um pouco ruim. Então chegou nesse certo momento, ele comentou isso, aí eu falei, isso foi no ano já de 2016. Aí eu falei, cara, será que eu entro para política e tudo? E algumas pessoas do pé, né, perguntando para mim entrar, para me candidatar e tudo. Mas aí eu falei assim, não, acho que ainda não. Aí eu já escutei o deputado falar o seguinte, a melhor forma de ajudar as pessoas é ir através da política. Então tem as coisas ruins da política, mas existem as coisas boas da política. Como qualquer empresa, qualquer ramo de trabalho, tem aquela pessoa certa que trabalha correto, tem aquela que quer driblar algumas situações de trabalho. E acabou que, acho que foi em abril de 2016, eu resolvi, não, deixa eu ver como é que é esse negócio, vamos a fundo, né? Então, naquela primeira eleição, eu tive 972 votos, fiquei primeiro suplente naquela ocasião. Naquela situação, tinha vários vereadores de 5 mandatos, 6 mandatos, e é muito difícil alguém estar lá dentro, às vezes, quem está de fora, entrar. Mas aí eu fui trabalhar na prefeitura, foi até bom por um lado, que eu conheci toda a administração pública mais de perto, né? Porque a prefeitura é muito grande, vários departamentos. Também na Secretaria de Obras, que acaba sendo a Secretaria Mãe. Nos próximos 4 anos você ficou na prefeitura. Exatamente. Fiquei 2 anos na Secretaria de Obras, como assessor da Secretaria. E acaba que a gente ajudou a desburocratizar algumas situações da construção civil de uma maneira geral. É uma secretaria onde que ela, tipo uma secretaria mãe, que ela está dentro de todas. Está dentro da saúde, está dentro da educação, está dentro da promoção social, do esporte, da cultura. Então, a gente conheceu vários servidores de uma maneira geral. E tudo que as demandas que às vezes chegavam a gente conseguia resolver, que a gente já tinha um acesso, né? E acabou as coisas avançando. Aí eu trabalhei também 1 ano e meio na agricultura, desenvolvimento rural, com estradas rurais. Então conheci bastante a nossa região aqui, todas as regiões, vários produtores, as necessidades, as demandas. Acabou que 2020 veio nosso outro desafio, que eu até falei assim, olha, vamos segunda vez, se deu bem, se não deu, larga para lá e vida que segue. E Deus abençoou primeiramente, depois a sociedade já está aí. Fomos eleitos no ano de 2020, nosso primeiro mandato. De lá para cá, só alegria, sempre trabalhando e trabalho duro todos os dias.
E eu falo assim, eu tenho algo comigo que eu acho que às vezes várias pessoas também têm. Eu levanto todos os dias da minha cama, agradeço a Deus por ter acordado vivo, com saúde, que é importante. Peço a Deus para abençoar aquele dia meu. Peço a Deus também para que eu possa atender todas as demandas que chegam até a mim. Agradar todo mundo, nem Jesus agrada, quem dera a gente agradar. Não consigo, às vezes, resolver tudo que chega até a mim, mas pelo menos a gente tenta, a gente tem a boa vontade, sabe? E somente, às vezes, 10 situações, se 9 as pessoas não ficarem satisfeitas, mas eu consegui resolver a pessoa ficar satisfeita, seja ela em qualquer sentido, mas principalmente na saúde, quando você consegue resolver alguma coisa na saúde para a pessoa, ela fica grata, aquilo é algo eterno que a gente tem, acho que não tem nada melhor do que isso. Linda história, meu amigo. Você viu, Laura, que história emocionante, que jornada maravilhosa? Eu vi. Marcos, eu andei pesquisando um pouquinho sobre você, hein? Olha. Você foi o segundo vereador mais bem votado nessa última eleição, com mais de 2.500 votos. O homem não é fraco, não. Marcos, tem uma pergunta. Eu acredito muito que o trabalho devolve. Ele devolve com experiência, com maturidade e com ações que, com certeza, a gente vai melhorando ao longo dos anos, né? O que hoje é o Marcos Patrick, que foi reeleito, tem de diferente do primeiro mandato seu? Olha, no primeiro mandato, quando você entra na Câmara, ou qualquer mandato que você tem, você acha que tudo você consegue resolver e tudo é no seu tempo. Mas não é dessa forma. Tive dificuldade, como todos tiveram no primeiro mandato. Só que algumas coisas eu conseguia ter mais uma facilidade devido a essa experiência que eu tive na prefeitura. Então eu conhecia mais algumas situações. Porém, a nossa vontade de resolver um pedido do João, da Maria, do Tião, do Zé, a gente tinha vontade de resolver no mesmo dia, na mesma hora, e nem sempre é dessa maneira. Tudo tem o seu tempo. Então essa diferença do segundo para o primeiro mandato. E, obviamente, quando você concretiza uma reeleição com a votação, como você disse, bem maior, isso abre os holofotes da região, do estado de Goiás, de deputados federais, de lideranças maiores, que começam a ver você não só como um olhar para o futuro, mas principalmente de fazer parcerias para que tragam recursos maiores para a cidade e automaticamente sendo beneficiado a sociedade de Jataí. Muito bom, meu amigo, entendi muito bem. Mas eu quero saber só uma coisinha. Para você ter uma votação tão expressiva nessa reeleição, o que você acha que acarretou lá no primeiro mandato? O que você acha que você fez de diferente? Foi uma ação sua? Foi a sua personalidade que te levou a essa votação? Che, rapaz, é algo que eu tento descobrir todos os dias, porque eu fiquei muito próximo, muito na coordenação da campanha de executivo. E eu até abandonei, assim, esqueci da minha campanha. E quando chegava perto do período eleitoral, aqui nas cidades menores, as pessoas têm aquela situação, assim, de fazer um compromisso e cumprir, né? Já cumpri com o Tchê, se o Carlos chegar a pedir, eu falo, fiz um compromisso com ele. No fio do bigode. Fio do bigode, bem lembrado. E acabou que várias pessoas que eu chegava falaram, Patrick, achei que você vinha prefeito, ou você vinha vice, algum outro cargo nesse sentido, não sabia que você vinha reeleição. E eu comecei a preocupar, falei, Jesus amado, falei, e agora, né? Correr atrás. E corri atrás ali no que deu, e no que conseguiu, e graças a Deus, né, a terceira maior votação da história de Jataí. Mas dentro disso, a gente, todos os dias, como eu disse, a gente conseguia resolver várias demandas da sociedade, principalmente algumas, tem pessoas assim, não falando de Jataí, mas a nível de Brasil, que às vezes ajudam um próximo que está com necessidade, que seja ela social, que seja ela de saúde, tudo quer divulgar, publicar e tudo. E eu não tenho isso, tem situações que eu já não acho interessante, eu faço aquilo, se a pessoa achar que eu resolvi o problema dela, ela vai ser grata a mim, aí é uma escolha dela. E não faço muito isso, olha, fiz isso por você, você tem que fazer isso para mim, senão não te ajudo. Eu não tenho isso, atrelar essas situações, sabe? E questão de obras, eu acho que é um gargalo muito grande da cidade de Jataí, que é a questão do anel viário. Aí eu, juntamente com várias pessoas da sociedade de Jataí, a gente trouxe para a cidade o ex-deputado federal e ex-líder do governo federal, o Vitor Hugo, na época do presidente Bolsonaro, e nós conseguimos destravar essa obra que há muitos anos estava travada aqui na cidade de Jataí, era uma novela, o perímetro urbano da cidade, BR-158, era um queijo suíço, né, não dava para andar, estava horrível, bem horrível. E essa conquista, esse anel viário ficar pronto, essa recuperação do perímetro urbano, né, como eu disse, claro, várias pessoas de Jataí participaram, mas de político o mandato foi eu. Então, acho que juntou tudo isso, esse trabalho, juntamente com algo nesse sentido, eu acho que a sociedade
deve ter visto a gente como uma pessoa capaz de assumir novamente o mandato. E posicionamento, eu sou um político que tem posicionamento. Eu falo o meu lado, o que eu penso, eu não escondo. Tem pessoas, às vezes, assim, que tentam agradar todo mundo. Não, o que é certo, o que é pau, o que é pedra, é pedra. Eu penso assim. Ô, meu amigo Marcos, pra gente sair aqui pro intervalo rapidinho, conta pra gente como é que é lidar com as críticas ou da oposição, da população, que você como político aí, você é um livro aberto, sua vida particular, seu trabalho, como que é isso pra você como pessoa? Olha, no início, quando a gente está no nosso primeiro mandato, a gente fica triste quando a pessoa, às vezes, fala mal, denigre e tudo. Aí, com o tempo, a gente passa a entender por que disso. A maioria, isso é dados mesmo que acontece, e eu vejo de maneira geral no Brasil dessa forma, e realmente aqui na Cidade Jardim é desse jeito. Tem pessoas que às vezes queriam um cargo e você não conseguiu. Tem pessoas às vezes que queriam dinheiro, exemplo, eu recebi no meu primeiro mandato uma mensagem no direct do Facebook, onde que a pessoa falou que tinha colocado uma piscina na casa dela e ela queria colocar um piso para me dar o piso para ela. Oxe. Eu falei, gente, minha casa tem Mas ficou piscina. chateado porque você não deu piso. Ficou chateado, entendeu? Então, assim, é algo que você fala, gente... Estragou o final de semana da família, pô. Não dá, você entendeu? Então, a situação é um pouco... Porque as causas sociais que as pessoas... Tá subindo os pedidos, né? Antes era, às vezes, uma cesta, Não, agora já foi piso da piso. piscina, né? Mas exigiu qual cerâmica, qual porcentagem? Não, velho, Só não falta chegou querer esse que ponto. só falta querer que você aceita pra ele. Né? Então, assim, são situações, assim, que... rotineira, que às vezes você não consegue, que tem pessoas que entendem, mas a maioria não entendem, né? Que é o trabalho do vereador é fiscalizar e legislar. Não é às vezes você ficar dando isso, ficar dando aquilo, você, como o Carlos disse aqui antes, você ajudar a sociedade a ter uma saúde de qualidade, transporte público de qualidade, né? Fazer com que a educação e tudo funcione, para que todo mundo consiga trabalhar, ganhar seu sustento e o nosso cidade, nosso estado, nosso Brasil desenvolver. Prosperar, é isso que a gente quer para você aí na sua casa. Uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida feliz. A gente vai aqui num breve intervalo e voltamos já já. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Você já se perguntou como seria se sentir confiante e radiante em todas as suas fotos? Conheça a incrível história da nossa cliente Genata da Liberty Saber. Quem é? Essa daqui ficou muito boa. Porque a relação dela ao ver as fotos renovadas foi simplesmente
inspirador. Foto de revista. Cause you're a sky, and you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Que isso, hein? Rapaz, Tivesse essa rangue gelada, não sai daqui hoje, não. Um Não, café é, fresquinho, cara, só gente que- boa, música boa. Você já tá louco. ô Marcos, nós saímos pro intervalo aqui, assim, eu sei que é um assunto já um pouco batido, mas vamos explicar pro pessoal que está nos assistindo de novo a diferença do legislativo pro executivo aí, só para ficar claro qual que é o papel de vocês. Aí, às vezes, na próxima eleição, a gente diminui aí essa pedição de trem. Olha, o legislativo, constitucionalmente federal, fiscaliza e legisla. Então, fiscalizar o quê? Os atos públicos do executivo. Se realmente aquilo que foi liberado pelas leis orçamentárias está sendo implementado na saúde, se não está havendo desvios, né, se as demandas da sociedade estão sendo atendidas de uma maneira geral. E legislar é você ir até o bairro que você está nos acompanhando, até sua casa, até uma escola, até um posto de saúde, pegar aquelas demandas e cobrar do executivo para que isso seja cumprida o mais breve possível para que a sociedade tenha um atendimento digno de qualidade do poder público. Mas cada vereador tem a verba... Nós temos a emenda impositiva que cada vereador tem, que é referente a 2% da receita corrente líquida do município. Esse ano passado agora, de 2025 para 2026, foi um valor de R$ 1.200.000 para cada vereador. Tem um remanescente que vem em março agora, né, que nós precisamos pegar, a gente indica. Obrigatoriamente 50% é para a saúde e os outros 50% para destinação geral. Para comprar, um exemplo, um parquinho para a escola, um ar-condicionado para a escola, uma reforma, uma praça, algo nesse sentido. Valores bem pequenos referente a deputados estaduais, deputados federais, a senadores que têm recursos um pouco maiores. E o executivo, tudo aquilo que ele planejou, colocou nas suas leis orçamentárias, ele executa. Então o executivo tem um famoso poder da caneta, né? Reforma isso, compra aquilo, faz isso, derruba aquilo, tem esse poder. E o vereador cobrar aquilo para que seja executado. E você também pode fazer um requerimento para o executivo solicitando algo que, se for aprovado, vai executar. O requerimento é o seguinte, você requer ao executivo que aquilo seja feito. Não obrigatoriamente, por força de lei, o prefeito, o governador, o presidente, ele pode cumprir aquilo. Ele cumpre se ele quiser, tiver dentro do orçamento dele, e você for da base dele, ou ele entender que realmente aquilo é uma demanda que fizer sentido. Então, é nesse sentido. A única coisa que às vezes obriga o executivo é você fazer um projeto de lei para alguma situação. Mas, a nível municipal, as câmaras, nós não podemos fazer projetos de leis que geram custos para o município. Um exemplo, eu fazer um projeto de lei obrigando o prefeito a comprar ar-condicionado para todos os postos de saúde. Constitucional. A gente não pode fazer. Então, é algo nesse sentido para a sociedade entender. E algumas coisas nós somos limitados. Inclusive, conversando com várias pessoas, eles questionam muito a questão do trânsito da nossa cidade, principalmente no que tange a motos com aqueles escapamentos, famosos randandandan, né? Naquele sentido. Como é que a moto faz? Randandandan, né? Ah, entendi. Então, são situações assim que tudo que é trânsito, somente o governo federal pode legislar. Então, nós não temos autorização de falar assim, olha, é proibido usar escapamento. Não, nós não podemos fazer isso. O pode ser feito, as forças de segurança, ou seja, a polícia militar, que compete ao Estado, e as guardas civis, no caso nosso que nós temos, e os outros municípios também que tiver, fazer essa fiscalização para a apreensão dessas motos irregulares. E você, como presidente, como que é escolhido o presidente da casa? O presidente é escolhido através de votação entre os próprios vereadores, né? Que seja vereadores, deputado estadual, deputado federal, senadores, eles juntam, então quem tiver uma maior votação é eleito o presidente. Então é montada uma chapa, dependendo do quantitativo de vereadores que tem, ou deputados, a mesa diretora que fala fica maior. No nosso caso, nós temos 3, o presidente, o vice e o secretário. Então, montamos essa mesa diretora, você registra
ali internamente na Câmara como candidatos, né, juntamente com aquela chapa, e os vereadores escolhem aquele que eles acham melhor. Mas o mandato todo como Não, presidente? 2 anos. 2 anos. Então anos. são 2 presidentes. Exatamente. Ali. Tem cidades que é 1 ano, normalmente cidades menores, tipo assim, 20 mil habitantes, às vezes 30 mil, tem essa linhagem ainda. Mas cidades um pouco maior tem essa questão de 2 anos. Qual é o papel? Tem casos assim, o que o regimento autoriza, você pode ficar 4 anos. Um exemplo, o presidente da Câmara de Goiânia está 3 mandatos já, como presidente da Câmara. Então, isso é de acordo com os regimentos e da vontade dos vereadores de permanecer como vice-presidente. O que é o papel do presidente na Olha, Câmara? a função do vereador, de maneira geral, que eu falei, e gerir também a Câmara, porque a Câmara de Vereadores ela tem vários departamentos, como compras, como RH, como contabilidade, controle interno, procuradoria. Então, a gestão da Câmara a gestão da Câmara, de maneira geral, presidente. do presidente. Tem um recurso obrigatório, que é o 12º, que os prefeitos, né, todos os executivos, de maneira geral, repassa para o legislativo para custear as suas despesas. E você dá uma estrutura para os vereadores, como um exemplo, nós ampliamos os gabinetes. Hoje cada vereador tem o seu carro, a questão do carro já foi adquirido nos mandatos anteriores, mas hoje cada vereador pode dirigir seu carro, pode indicar uma pessoa do gabinete para dirigir. Antigamente não, tinha a parte de contratar motorista, então isso foi cessado um pouco também, para que o vereador possa chegar não somente no bairro, mas lá no assentamento, com a pessoa que precisa de uma demanda, ou ir até Goiânia, ou ir até Brasília, então ajudar a gerir a Câmara de uma maneira geral. Você viu aí, tia? Tem acúmulo de função aí, ó. Além de ser vereador, ainda tem que gerenciar o trem. Depois você entra na justiça depois? Não, e pior que assim, e várias, vamos dizer assim, os pepinos vêm só não em sei, cima né? do presidente, né? Então, demandas grandes que a pessoa não consegue resolver, falou assim, vai no presidente, porque todo presidente, caso legislativo, tem um contato mais fácil com o executivo, né? Porque, querendo ou não, ali... Está mais próximo. E o presidente é responsável por pautar projetos. Então, o presidente ele tem poder de falar assim, não vou, se ele for obrigado no executivo, não vou pautar esse projeto, e vida que segue, acabou. Show. Entendeu? Então, segura isso. Então, é bom, às vezes, ser um pouco alinhado, porque um presidente da Câmara ele pode prejudicar ou ele pode ajudar também. E, por força de lei, para vocês entenderem, qualquer pessoa do Executivo não derruba ninguém do Legislativo, mas o Legislativo derruba qualquer um do Executivo. Então, o vereador ele pode impeachment um prefeito, um deputado estadual, um governador, um federal, um senador, um presidente, e assim sucessivamente. Você falou de prejudicar e ajudar. Vou atuar de porta-voz aqui. A Laura comentou comigo um ponto muito bacana sobre essa parte. Marcos, a gente vive uma falta de mão de obra muito grande que as empresas estão sofrendo. Por outro lado, nós estamos num país muito voltado ao assistencialismo, né? Então, até quando o assistencialismo ele é benéfico para o desenvolvimento de um país e quando que ele começa a ser prejudicial para a economia? Porque um dado muito importante, no Brasil hoje nós temos mais de 18 milhões de famílias que recebem Bolsa Família, ou seja, dá quase 50 milhões de pessoas, que é dependendo da quantidade de pessoas na família. Então, até onde isso é benéfico para o desenvolvimento de um país? Nós pegamos o dado do Estado do Maranhão, tem mais pessoas que recebem auxílio do que carteiras assinadas. Então, isso acaba que a gente trava o nosso Brasil, a gente penaliza quem realmente produz. Mas nenhum presidente vai conseguir cortar auxílio, porque se fizer isso, são 18 milhões de votos a menos. Então, infelizmente, eles pensam dessa forma. O que eu acho que seria uma primeira situação importante que poderia fazer? Quem estivesse no Executivo mudasse, quem recebesse auxílio podia ser registrado na carteira. Eu acho que era um primeiro passo para incentivar as pessoas a migrar para o mercado de trabalho. Porque hoje, se a pessoa registrar a carteira, ela já pede um benefício. Teve um caso aqui em Jataí de um empresário que está precisando de pessoas para trabalhar. Eu vou bater aqui de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Período de safra, a gente trabalha mais um pouquinho até a noite, mas tem hora extra, é tudo tranquilo. Aí ele fez um teste com uma pessoa lá, a pessoa foi quarta, quinta e sexta-feira. Aí ele falou, deu as 72 horas, a partir de segunda-feira você vai lá, né, faz todos os exames ali, tá a documentação para a gente registrar você. E ele falou, beleza, tranquilo. Aí foi na terça, o cara não apareceu, na quarta não apareceu, na quinta ele ligou pro cara, falou, o que foi? Você não gostou do serviço, não? Ele falou, cara, gostei demais da conta. Falei, mas você não vai vir trabalhar? Ele falou, não vou, porque vai restar minha carteira, eu vou perder meu auxílio. Eu falei, você sabe quanto de auxílio? Ele falou, 600.
Mas você vai trocar 3 mil por 600, o plano é mais que é garantido. Então, eu acho que a forma mais fácil da sociedade ter um incremento salarial melhor é o governo federal alterar essa resolução, fazer com que, como eu disse aqui no início da fala, com que a pessoa não perca o benefício acompanhado de um registro de carteira. E automaticamente essa pessoa ir qualificando e sair dessa linha da pobreza, não precisar de auxílio. Muito interessante essa visão, Marcos Patrick. Assim, eu nunca tinha visto essa possibilidade, às vezes é um contrassenso, mas que é algo que vai existir de um jeito ou de outro. Então, assim, você vai institucionalizar algo que já é feito. Então, assim, a pessoa está ali trabalhando na informalidade para não perder o benefício e o Brasil, como um todo, está aí pagando o preço. Existem países que é feito da seguinte forma. O governo, ele paga o primeiro mês de auxílio para você quando você está desempregado. Para ele pagar o segundo, você tem que comprovar que está procurando serviço e não está achando. De que forma? Vamos citar aqui. Você passa em 30 empresas, esses 30 empresários têm que comprovar para o governo que não tem vaga disponíveis. Então, preencheu aquela quantidade, a pessoa recebe o segundo mês e assim sucessivamente. Então, hoje, em qualquer cidade, se as pessoas andarem, vão achar serviço, vão achar trabalho. Mas é aquele negócio das pessoas entenderem o seguinte, que o auxílio é algo momentâneo, é algo passageiro, é um valor muito baixo. O mercado de trabalho oferece um valor muito maior. Mas a gente admira os países vizinhos, né? A gente tem vontade de conhecer, de trabalhar, mas os países têm regra, como eu falei no início aqui do programa. A China trabalha sábado, trabalha domingo. Nos Estados Unidos também, onde todo mundo come, trabalha sábado, trabalha domingo. Falei, as pessoas têm a opção de escolher trabalhar os finais de semana ou não, mas é o seguinte, você trabalhou, você recebe. Não tem leis trabalhistas, então automaticamente o dinheiro volta mais para aquele trabalhador. Então, é algo que nós temos que pensar isso no futuro do Brasil. Às vezes muitas pessoas podem não entender, acham que é um dinheiro fácil, é um dinheiro bom, mas não, isso vai ser prejudicial para a nossa economia de maneira geral. Eu acho muito importante comentar, porque assim, a CLT ela é da época de Getúlio Vargas, ali, 1940. Então, assim, a dinâmica de trabalho há 60, 70 anos atrás era extremamente diferente. Então, assim, quando a gente fala não tem leis trabalhistas, fica parecendo que o empresário vai abusar do empregado, mas não é assim. É fomentar a produtividade. Pessoal, o que vocês estão em casa precisam pensar e lembrar. Primeiro ponto, que é muito melhor ajudar do que ser ajudado. E segundo ponto é aquilo que o Marcos Patrick falou. O problema não são as bolsas, não são os auxílios do governo, mas esse auxílio ele tem que ser transitório. Você tem que sair do ponto que você está para ir para o outro ponto que você precisa querer prosperar, você precisa querer melhorar de vida e você precisa querer ajudar as pessoas que estão ao seu redor e não só ser ajudado. Exatamente. É por aí. Olha, um exemplo prático resumido aqui. Se nós tivéssemos a saúde do nosso Brasil funcionando, educação, segurança pública, tudo funcionando, com certeza nós teríamos, às vezes, menos impostos implementados para a sociedade e automaticamente esse dinheiro que ele acha que o governo está dando para ele voltaria para o bolso dele facilmente, tranquilamente. Né? Então, é algo nesse sentido que nós temos que pensar. Fazer o sistema público funcionar, automaticamente, como nos outros países, a carga tributária é bem lá embaixo, que incentiva todo mundo a produzir, a economia gere e as coisas movimentam. Um pensamento aqui que eu acho importante a gente colocar. Você que é pai, mãe de família, que recebe um auxílio, quando você vai num hospital levar o seu filho e ele não é atendido e o atendimento é ruim, ou você vai na escola e a escola está com baixa qualidade de ensino. Então, pense nisso. Para a gente sair aqui para o intervalo, meu amigo, o que você acredita hoje que são os maiores desafios da nossa cidade? Olha, hoje nós precisamos muito de trazer uma indústria para cá, alguma empresa, não que seja grande, mas você trazer empresas médias hoje, de tamanho para a nossa cidade. Hoje, um exemplo. Nós temos a segunda maior reserva de água do mundo. Aqui em Guarani passa embaixo da nossa cidade. Então, a gente pode trazer qualquer empresa aqui no ramo de bebidas. Nós conseguimos fazer isso. E nós precisamos fazer com que nós processamos as nossas produções. Por exemplo, nós temos uma empresa aqui de leite, né? Quando nossa produção de leite é muito grande na cidade de Jataí. Então, a gente exporta tudo isso. Que empresa que a gente tem que vai pegar um milho e produzir, que seja uma ração, algum óleo, algo nesse sentido. Então, nós precisamos fazer isso, a empresa aqui realmente da nossa cidade. Gerar valor aqui. Gerar valor, agregar valor. Com isso, vai ter condição de você, jataiense, ter um salário um pouco melhor, dar uma qualidade de vida um pouco melhor
para você. E nós temos um desafio, porque chega um certo momento da nossa vida que nós precisamos reformar ou precisamos construir. E isso é até na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, hoje, os nossos prédios, a maioria da educação e da saúde, precisa de uma reforma, de uma ampliação. É algo que já está sendo planejado, alguns já estão em execução, mas até o final do mandato nós esperamos que todos esses pontos primeiros, que são principais e essenciais para a sociedade, tenha cadeiras de qualidade, tenha ar-condicionado, tenha uma estrutura boa para o seu filho, ter uma qualidade melhor de ensino e educação, e você na saúde, como você precisar, você ter um bom atendimento, acompanhado também, não é que não tenha um bom atendimento, mas bom atendimento no sentido de você ter uma cadeira boa para você sentar, você está num lugar bem climatizado, como se fosse um atendimento ali próximo ao particular. Então, esse desafio que nós temos, e se Deus quiser, nós vamos avançar nessas situações. Show de bola. Eu acho muito bacana aqui, quando fala da vinda das empresas, ver o salto que Jataí deu quando veio a raiz aí. Exatamente. A cidade transformou, os comércios prosperaram e tudo melhora. Então é isso, pessoal. Nós vamos aqui num breve intervalo, voltamos em breve. Enzo, é contigo? Thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. Try, why try? That was just a dream. Just a dream, just a dream. No coração de Jataí, existe um espaço feito para transformar a sua relação com a saúde e o bem-estar. Aqui na Empório Casa Verde, cada detalhe foi pensado para acolher você. Das nossas prateleiras repletas de produtos naturais, até o carinho no atendimento. Tudo é feito com propósito: cuidar da sua vida e da sua família. Mais que uma loja, somos um ponto de encontro para quem busca qualidade, sabor e equilíbrio no dia a dia. Seja para experimentar uma refeição saudável, descobrir novidades ou apenas sentir a energia única deste lugar, você sempre será recebido de braços abertos. Empório Casa Verde. O seu bem-estar começa aqui. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italinha dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italinha dá. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde. Fiz pra você todo o mal que pude. Ainda sou um homem que você ama.
Rapaz, um programa maravilhoso desse. viu? Gente boa, uma moda dessa, faltou só uma criptonita ou senão aquela loira gelada que o pessoal tá vendo. A cerveja nós não temos, mas espera aí. Os acompanhamentos em Empório Casa Verde proporciona. Ô, rapaz, obrigado. Esse aqui é pra você petiscar final de semana com a família, tomando aquela cervejinha, ó. Milho, mostarda e mel, umas bolachinhas da Calaça. Excelente. Tem mais algumas coisinhas aí, vai experimentando, tenho certeza. Isso aqui chama cervejinha. Já não pode agora, não? Ó, até pode. Bom demais, só tem gostoso, ó. Rapaz, Empório Casa Verde. Não, aqui só tem coisa boa, ainda tira gosto aqui. Qualidade. Primeiro lugar. Valeu. Ô Marcos Patrick, mas tem meu sócio lá no Easy Bar, ele deixa o pessoal na dúvida, porque a caneca tá aqui, mas ninguém sabe o que tem aqui dentro, né? Exatamente, né? Exatamente. Mas uma coisa bem clara, bem branca aqui. É bem aqui, né? Meu amigo, deixa eu aproveitar e te perguntar. Devido a essa votação expressiva que você teve, comenta-se aí que pode galgar novos cargos políticos. Explica pra gente um pouquinho melhor isso aí. Olha, eu falo que a nossa vida, as pessoas até cobram todo mundo. Você tem que crescer, você tem que mudar. Tem novos desafios, né? Fala como se fosse um jogador de futebol. Às vezes ele começa na base, num time ali, ele vai crescendo, vai para um time grande a nível nacional, para o europeu e tudo. As pessoas pegam muito no meu pé para a gente sair como candidato a deputado estadual nesse ano. E a gente começa a analisar que eu já tive esse convite em forma de pressão, no bom sentido, em 2022. Porque naquele momento a gente apresentava muita direita aqui na nossa região. Porém, a gente faz matemática, eu sou muito matemático. Eu não tinha apoio de prefeitos, não tinha apoio de lideranças fora. Sair candidato para quê? Né? Então, só para falar que saiu? Não, então nesse sentido, não. Agora não, nós estamos, meu partido é o PL, nós representamos a direita, hoje nós temos um prefeito que é do nosso partido, nós temos lideranças já em cidades vizinhas que nos apoiam, então já dá para a gente já pensar de uma forma diferente, disputar umas eleições. Nem sempre, às vezes, os mais votados em eleições municipais representam uma boa votação a nível estadual. Às vezes, um vereador que teve uma menor votação, a nível estadual, ele tem uma votação muito maior. Por quê? Porque você depende muito de um candidato a governador estar do seu lado, abrir base para você. Então, a estrutura é bem diferente. E só a nossa cidade elege realmente 2 deputados estaduais, 1 deputado federal. Mas muitas pessoas não vão à urna devido a estar revoltado com política. Algumas pessoas votam em pessoas de fora porque tem parentes que moram aqui. Então, acaba que você precisa de votos fora para você conseguir. Então, devido hoje estar pronto, estar preparado, ter essa base do PL na região, juntamente com a nossa prefeitura, se Deus abençoar, o partido nos escolher, que depende muito disso primeiro também. Não é a gente que escolhe, o partido tem que falar, você vai ser o candidato, em agosto registram as candidaturas. Mas a gente já tem um aval do nosso presidente estadual, que é o senador Wilder Moraes, falou, já pode preparar que a gente vai registrar seu nome aí para a gente disputar. E se Deus abençoar, a sociedade já está aí e a região achar que aí nós possamos fazer um bom trabalho e chegarmos a ser eleito, pode ter certeza que a gente vai fazer com o mesmo empenho como vereador o mandato de deputado estadual, porque você facilita até o mandato de um prefeito. Porque hoje, como nós não temos deputado, depende um pouco da agenda, principalmente do prefeito, e atrás de algumas lideranças maiores. Porque a gente, como vereador, a gente tem um limite também. Mas, por exemplo, senadores só traz recursos para prefeitos. Deputados federais, recursos maiores para prefeitos, deputados estaduais da mesma forma. Obviamente, nós vamos olhar a nossa região como um olhar clínico, a nossa região do agronegócio, então nós precisamos um pouco fomentar. E há muito tempo nós não temos representantes atípicos, não só na cidade de Jataí, mas aqui na nossa região de uma maneira geral. Você lembra quando que foi o último deputado estadual nosso? Nós ficamos praticamente mais ou menos uns 15 anos sem representante. Tivemos um ali no ano de 2018 a 2022, né, aqui na cidade de Jataí. Mas acaba que naquele momento, se você não for da base também do governador, você tem um recurso. Cada deputado estadual tem 3 milhões de emenda anual. Mas se você for da base, você tem mais um acesso às secretarias, né, você consegue trazer mais benefícios para a cidade, de uma maneira geral, principalmente na área da saúde. E também você tem um acesso ao governo federal de uma certa maneira. Então, você tem um pouco de acesso para você
consegue fazer o prefeito ficar na cidade de Jataí, consegue atender mais as demandas aqui na prática, e às vezes, se ele precisar se deslocar até a cidade de Goiânia ou Brasília, não tem necessidade que um representante consegue fazer isso. Marcão, então é complexo, né, Laura? Complexo. Eu ia dar só uma sugestão aqui, desculpa, Laura. Quando você for, Deus abençoe sua carreira para deputado e tudo mais, você vai precisar de um substituto local aqui. Eu gostaria de colocar o nosso amigo Carlos na jogada. Oh, rapaz, esse aqui... Conversa um pouquinho. Ó, eu vou de cabo eleitoral pro seu irmão. Você que está em casa assistindo a gente, o que você acha? Você entregaria a sua confiança, o seu voto no Carlos Marchió? Olha para essa carinha, esse nosso ator hollywoodiano. Ô Marcos Patrick, mas você sabe que... Eu já falei isso aqui ao vivo e... Assim, eu já tive essa pretensão política, assim, não é nem pretensão política, é a vontade de ajudar e retribuir. E assim, como você comentou aqui que escutou lá atrás, assim, que a melhor maneira de ajudar seria entrando para a política, eu acredito nisso também, que é um ponto muito importante, mas com todo esse peso, porque vem um peso, esse cargo, assim, essa responsabilidade, essa doação que você faz, porque é a sua vida, independente de demagogia, gente, não é demagogia, não é puxando o saco do meu amigo aqui, não é qualquer político. Eu acho que nós, como povo, nós precisamos ter muito respeito. Todo lugar vai ter gente boa, vai ter gente ruim, isso aí não entra na equação, mas a doação da sua vida para trabalhar por nós, para aguentar a maneira como a política é feita no Brasil, isso carrega esse peso muito grande e que eu não sei se eu estaria disposto a lidar com isso hoje. Então, eu quero fazer esse papel como empresário. Pode ser que lá na frente faça sentido novamente, mas hoje é apenas uma brincadeira, viu, pessoal? Laura, é contigo agora, minha amiga. Marcos, já pensando aqui nesse salto da sua carreira política, que Deus abençoe que você realmente chegue lá, o que o Marcos Patrick poderia falar? Daqui 10 anos, você olhar para trás e falar assim, poxa, esse projeto foi eu que construí lá em Jataí, eu que aprovei e que deu certo. Olha, você fala a questão, se viesse um mandato de deputado estadual... Isso, você tem esse salto, o que você pensa em trazer para Jataí de benefício ou para a região aqui? Olha, primeiro, para você conseguir um mandato com excelência, você tem que ter um governador do lado. Eu acho que nós temos vários passos que nós podemos seguir. Entre eles, hoje nós temos a taxa do agro aí, que é 1,65%. E só Jataí nós pagamos no ano passado mais de 100 milhões. O que nós precisávamos fazer? Que a metade desse valor voltasse para o município de origem. Então, voltando, ou seja, automaticamente os cofres da prefeitura teriam mais recursos, então automaticamente eu estaria ajudando a nossa cidade. Esse recurso seria para quê? Igual eu falei, dar uma melhor qualidade para a saúde, para a educação, investimento da segurança de uma maneira geral, então já seria uma contribuição. A outra também importante é essa questão da regionalização da saúde. Hoje nós temos pacientes que vêm para o nosso hospital de Catalão, né, de cidades, Uraçu. Não tem repasse. Não tem. E o que acontece? Nós precisamos o quê? Que o hospital atenda a nossa região. E acontece, infelizmente, às vezes as pessoas ligam e falam, Patrick, a gente consegue às vezes uma vaga para ver se eu tenho. Patrick, saiu lá em Uruaçu, às vezes podia sair em Santa Helena, entendeu? Então a gente fazer com que essa regionalização da saúde seja melhor atendido para a sociedade de uma maneira geral. Eu acho que são dois pontos importantes. Claro, tem vários outros também, mas são dois que eu acho que ajudaria a sociedade um impacto muito maior de imediato. Ô Marcos, Patrick, mas falando agora de coisa boa também, né, de empresas, querendo ou não, eu vi aqui que saiu um edital para a construção de 400 apartamentos aqui na nossa cidade. Exatamente. Como é que é isso aí? Conta pra gente. Funciona da seguinte maneira. Nós temos na realidade, uma área acima do cidade de Jardim 2, que todos titularam como cidade de Jardim 3. E como é que funciona? O município doa a área para o governo federal, doa a infraestrutura para o governo federal, e o governo federal entra com a parte mais barata, que é só a construção da casa nesse processo. Ele não entra com o total. Eles entram com média de 90% a 95% do valor. Então, na onde que o Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, as pessoas pagam R$100 e poucos de parcela, né? Então, nós entramos com aquela área, porém o governo federal não aprovou. Por que não aprovou? Com a justificativa de que tem que ser área consolidada. O que é área consolidada? Tem que ter, dentro daquele bairro, posto de saúde, escola, CRAS. Nós usamos justificativa que o Jardim 2 tem, porém não foi aprovado.
Mas por quê? A gente sabe, a gente está na política, a gente sabe que o governo federal não tem dinheiro. Então é desculpa que eles usam para falar, opa, Vai né? achar uma brecha. Para achar uma brecha para não dar certo. Então, para não fechar o programa e eles não tomarem pancada da oposição, eles têm o Minha Casa Minha Vida Cidades, né? E o FAR. Né? O que seria o FAR? A gente solicita ao governo federal, fala assim, ó, a gente apresentou algumas áreas para eles, vão ser construídas em forma de prédios, né? Prédios, apartamentos, e a gente entrou, falou, ó, que tem toda a infraestrutura, foi aprovado pelo governo federal. Vamos ver se eles vão liberar o recurso. Se eles não liberar o recurso, nós vamos entrar com a segunda opção, que é a Minha Casa Minha Vida Cidades. O que é isso? O governo municipal vai fazer um aporte para a Caixa, né? A Caixa faz a construção e diminui o valor das parcelas que as pessoas foram contempladas. Olha só que então, dessa bacana. maneira que nós vamos fazer. E até voltando àquilo que você falou, você não deu o direito de resposta, mas só na seguinte situação. Você, ou qualquer pessoa que está nos acompanhando aqui, um dia a gente tem que entrar para a vida pública. Por que a importância de entrar para a vida pública? Porque se as pessoas do bem desanimar da política, igual você comentou, várias coisas que a gente vê, principalmente em Brasília, as pessoas de mal não estão nem aí. Você pode xingar, falar mal dela, o que for, não está nem aí. Igual, tem um deputado federal que foi pego com dinheiro na cueca, né? Aconteceu o que aconteceu, está lá de novo candidato, vai candidatar a senador, está bem nas pesquisas. Então nós temos que tirar essas pessoas de mal da política. E a única forma é candidatando, colocando o nome à disposição, chegando lá, né, e com certeza fazer um bom trabalho para que essas pessoas não voltem novamente para a vida pública. E um voto consciente também, você que está em casa. Não é votar só em qualquer um, não é votar no mais conhecido, mas é aquele que tem uma proposta de valor. E não só proposta, porque falar até papagaio fala. Agora, aquela pessoa que ela tem uma vida, uma conduta que condiz com o que ela quer fazer por você e não só falar. Mas agora você, meu amigo, como representante do PL aqui, um grande slogan do Bolsonaro lá, Deus, Pátria e Família. O que essas palavras representam aí para você, para o partido, ou para o Marcos Patrick, pessoa? Eu fui criado em um ambiente cristão, né? Eu sou evangélico e Deus é tudo na nossa vida. Às vezes tem pessoas que não acreditam, não levam a sério, né? Mas eu falo o seguinte, hoje se você vai no Egito, tem as pirâmides, né? Todo mundo vê a tumba do Ramsés, a Nefertari e tudo. Só que é algo que está bíblico, lá atrás. Então as pessoas pagam para ver aquilo, nossa, acha aquilo fantástico, fez parte da história, mas às vezes não acredita naquilo que aconteceu na Bíblia. Mesma coisa, Jesus, nossa, lá, né, Jerusalém, tudo e tal. Então as pessoas às vezes assim, não acreditam muito, mas paga para aquele turismo, vê a história, Muro das Lamentações e várias situações, acreditam naquilo, mas não linkam uma coisa à outra, né? Então assim... E tudo bíblico está acontecendo. Né? Se você parar para pensar, coisas simples. O final dos tempos, o mundo vai ficar mais quente. Está ficando mais quente. As pessoas vão perder o amor. A gente está vendo aí pai matar filho, filho matar pai, entendeu? Então, não somente essas situações, mas outras diversas também, que só não vê quem não crê. Mas um negócio que muitas pessoas da sociedade, às vezes o mundo está desabando a 100 km dela, não está preocupado. Todo mundo está falando, vai derrubar aqui também. Mas enquanto ela não vê o do lado ali, ela não começa a acreditar. Água batendo na bunda. Água batendo, não começa a acreditar. Aconteceu um caso com a pandemia. Pediam tanto para não realizar o carnaval, né, para fechar o nosso espaço aéreo, mas não, bateram em várias pessoas, até no presidente Bolsonaro. Teve o carnaval, vieram várias pessoas do mundo afora, com isso a pandemia já começou a proliferar aqui, então, infelizmente, às vezes a gente confunde muito as coisas. E às vezes tem muitas montagens que vêm na internet que as pessoas, elas acreditam naquilo e não passam a saber da veracidade das informações. É um grande problema. Meu amigo Marcos Patrick, a gente está caminhando aqui para o final, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, foi um grande prazer, uma grande lição ter você aqui conosco. E antes de terminar, eu queria que você deixasse aqui pra gente, para quem está nos assistindo ali, a lição mais importante que você aprendeu com seus pais. Olha, a missão mais importante que eu aprendi com eles é servir. É sempre olhar ao próximo como se fosse da minha família, sempre ajudar, sempre fazer o bem. E a gente sair dessa vida, que nossa vida, nós somos passageiros. A gente tem o início, a gente tem a nossa concepção, nós temos um momento de
como eu posso falar, um momento de alta na nossa vida, depois vem a velhice e infelizmente a gente vem a sair dessa vida. Mas que a gente saia dessa vida com um nome bom, com a geração pela frente e com nossos dedos apontados em vários lugares e dizendo, olha, a gente ajudou a construir isso, ajudou a fazer aquilo. E a maioria das vezes não mostrar. Às vezes o que uma mão faz, a outra também não precisa saber. Então, vários desafios da nossa vida, se Deus abençoar, nós vamos ter. Mas, como eu disse, todo mundo na sociedade de Jataí levanta sempre com a intenção de acertar. E que você também que está nos acompanhando da nossa casa, passa um pouco a entender sobre política, a ir um pouco atrás, a não ser enganado, a não, às vezes, a tomar birra de uma pessoa por causa de partido A, partido B, partido C. Você tem que ver as pessoas, como o Carlos disse, a história, quem são elas, quem são a sua família, se são pessoas honestas, são pessoas que acreditam em Deus e que são pessoas que realmente vai fazer algo melhor pela sociedade. Uau, poderoso. Eu ia falar para você deixar uma mensagem final, você já deixou ela aí, se gostar de falar mais alguma coisa, se quiser, fica à vontade. Não, somente isso mesmo, e a sociedade tenha bastante atenção nesse ano, porque você vai depositar seu voto em alguma pessoa e essa pessoa, se for eleita, vai ficar 4 anos te representando. Observe também bastante a postura das pessoas na rede social, porque na prática ele quer falar o que você quer ouvir, o que você quer. Mas na prática, às vezes, ele esconde seu posicionamento. Como exemplo, às vezes a pessoa fala que acredita em Deus, mas ela não prova aquilo em rede social, né? Às vezes ela fala com uma pessoa de família, com você, que ela é a favor, um exemplo, ela é favorável à direita, mas na rede social não publica nada, fala, não posso publicar, porque tal. Ou eu sou esquerda, mas eu não publico nada em rede social. Não, você tem que ter um posicionamento, mostrar quem você é, porque as pessoas que escondem a sua vida, você abre o olho que essas pessoas não são pessoas que às vezes a gente merece confiar. Parabéns, meu amigo Marcos Patrick. Assim, você está seguindo aí os ensinamentos do seu pai, hoje você está servindo aí a população e servindo de uma maneira muito bonita de se ver. Minha amiga Laura. Marcos, quero parabenizar você por todo o seu trabalho em prol da nossa cidade. Desejo realmente que Deus abençoe seus planos para que Jataí possa ter um representante, né, ali na política acima, mesmo lutando pelos nossos objetivos. Porque muitas pessoas criticam a vida política e elas não sabem o que acontece nos bastidores. Porque nem sempre é glamour, mas é servir, é entrega realmente. Então, parabéns pelo seu trabalho, que você vem construindo aí pautado em valores, princípios e, claro, com Deus na frente. Buenas. Marcão, de servente de construção de casas a servir a construção de sonhos. Que história, meu amigo. Entregar seu bem mais precioso, tempo e energia, a favor do próximo, trazendo a família como base. Não pode ser diferente. Hoje foi dia de empacotar e desempacotar memórias, reviver os desafios que te ajudaram a impulsionar e ter esses resultados. Entendemos que o seu talento na comunicação lhe abriu portas, fez da dor uma meta, jamais ajudar sem dar as costas. Não. Rapaz, depois dessa, vou te contar, que mensagem linda, maravilhosa e inspirador. O Tchê é diferente, viu? E você também, lá, agradecer você por tudo. E realmente dizer, eu acho que todas as pessoas que sejam, eu sei que nem todos conseguem, mas às vezes participar da vida pública, ou se elas pudessem ficar um dia acompanhando um vereador, um prefeito, um deputado, ela ia ver como é que era o dia e com certeza muitos mudariam o pensamento. Iriam ter um pouco mais de respeito e consideração. Exatamente. Meu amigo Marcos Patrick, os cargos passam, as eleições acabam, as placas trocam de nome, mas aquilo que você constrói em casa, na consciência e no coração das pessoas, isso sim fica. E é esse tipo de legado que a gente torce para ver nascer, crescer e permanecer. Se tem uma coisa que o programa de hoje escancarou, é que ninguém é perfeito, mas todo mundo pode escolher ser verdadeiro. Que a história do Marcos Patrick te lembre de uma coisa, você também está em obra, e essa obra boa não se faz com pressa, se faz com fundamento. Obrigado, meu amigo, por permitir ser vulnerável aqui com a gente. E obrigado a você que acompanha o Em Construção e abre o coração junto com a gente. Semana que vem tem mais conversas daquelas que mexem lá no fundo. Até lá, cuida das suas colunas. Fé, família e caráter. O resto a gente vai construindo juntos. Muito obrigado. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double.